Olá, sou Arnaldo Lichtenstein, sou clínico geral do Hospital das Clínicas e eu tenho uma relação com trombose venosa profunda já há mais de 15 anos. No começo, a gente fez uma parceria com a Sanofi, o laboratório Sanofi, e pelo Brasil nós fizemos mais de 400 cursos para tentar conscientizar a população brasileira sobre prevenção de trombose venosa profunda. Na sequência, depois de alguns anos, a gente participou e coordenou a primeira diretriz brasileira de profilaxia de trombose venosa profunda. Depois, nós integramos a Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia e na diretoria passada eu participei como diretor. Hoje, eu sou coordenador do grupo de trombose e prevenção de tromboembolismo venoso do Hospital das Clínicas. Ou seja, é uma história de amor prolongada. Mas o que a gente vai falar aqui é um lado pequeno do tromboembolismo venoso. É trombose em locais não habituais. E esse preâmbulo foi para dizer que eu não tenho conflito de interesses. Seguinte, a gente vai falar um pouquinho de trombose cerebral, de trombose esplênica, de trombose de extremidades superiores, ovariana, renal, e não vamos falar sobre trombose retiniana. Para vocês terem uma ideia, elas são 50 vezes menos frequentes do que as tromboses de membros inferiores. E elas têm muito menos trabalhos e muito menos evidências científicas do que vale a pena ser tratado, como ser tratado e como ser tratado. Então, a gente vai falar um pouco resumo de poucos trabalhos que existem e dar uma noção e perspectivas futuras do que devem acontecer. Seguinte, quando a gente fala de trombose central cerebral, nós estamos falando que ou são veias cerebrais ou da dura, tá? Isso se divide basicamente em metade, às vezes um pouco mais, do seio sagital e um pouco menos dos seios laterais. Elas são responsáveis por cerca de 1% de todos os acidentes vasculares encefálicos. Mulheres são mais frequentes que homens, 3 para 1, e dentre as causas de trombose cerebral, 40%, ou seja, quase metade, é multifatorial. E o que causa principalmente são infecções, tá? 10% das vezes, mais ou menos, e o clássico é a sinusite, né? Dando aquela trombose de sistema nervoso central, mas temos também causas mecânicas, tá? Principalmente coleta de líquor, cirurgias, existem tumores um pouco menos frequentes. Seguinte, nós temos a gravidez e o puerpério é uma coisa importante para se levar em consideração. Trombofilia, nós temos com a mutação de fator 5 de Leiden, a protrombina mutante, a deficiência de antitrombina 3, né? Todos esses com um odds ratio bem interessante em termos de causais. E o importante da trombose cerebral é que as doenças mieloproliferativas, associação com JAK2, apesar de existir, ela é muito pequena. E a primeira grande mensagem é, na presença de trombose central, não devemos rastrear malignidade. Ou seja, temos que ver as outras causas, infecções, traumas, gravidez, eventualmente trombofilias em pessoas mais jovens, em crianças principalmente. Seguinte, a clínica da trombose do sistema nervoso central basicamente é cefaleia. Cefaleia, 90% das tromboses, elas aparecem. E aí a ideia, a gente pode sofisticar um pouquinho mais essa cefaleia, e ela esmiuçar essa cefaleia, e, na verdade, é principalmente aquela cefaleia que piora com a manobra de Valsalva.
Isso é super importante no pronto-socorro. Pequenas variações, né? Você fazer uma vassalva e piorar essa cefaleia. Isso é indicativo, principalmente se a pessoa nunca teve uma cefaleia como essa. E ela pode ser o único sintoma. Mas pacientes com trombose pode aparecer em um quinto das vezes como convulsões. Então, pessoas com convulsão e cefaleia podem simular perfeitamente um AVC. Aparecem também como sangramento do sistema nervoso central, em até um terço das vezes. E, sempre na exceção, 10% das tromboses podem aparecer sem cefaleia. E isso é mais frequente em idosos. Ou seja, não é tão fácil de fazer o diagnóstico de trombose cerebral numa emergência. Uma coisa importante é como fazer o diagnóstico. Então, de novo, dímero D não tem utilidade para isso. Não espere que dímero D seja alto para fazer o diagnóstico ou baixo para excluir. Na cefaleia significativa, com vassalva e, eventualmente, paciente com convulsão, nós temos que fazer imagem de sistema nervoso central. Aquela imagem em triângulo que a gente colocou no início da aula, no slide de abertura, aquele sinal de triângulo aparece só em um terço das vezes. Ou seja, não espere encontrá-lo para fazer o diagnóstico. Nós temos que fazer ou uma tomografia com contraste venoso, que a sensibilidade é bem interessante e a especificidade também, mas o padrão ouro, ou seja, 100%, é a ressonância com contraste. Seguinte, a trombose central, ela tem uma mortalidade pequena, relativamente pequena, não chega a 10%. 80% das vezes se recanalizam, mas o importante é que perto de 10% deixa sequela. E mais do que isso, 3% pode retrombosar no primeiro ano depois de parada a anticoagulação. E aí, o tratamento. Então, o tratamento da trombose central é com anticoagulação. Anticoagulação, mesmo quando houver um pequeno sangramento do sistema nervoso central, mostrado pela tomografia ou pela ressonância que fez o diagnóstico da trombose. Então, não é para se preocupar. Quando é um grande sangramento ou em faixa pediátrica, isso muda e vai ter que ser muito bem avaliado. Tá? Então, a anticoagulação, começamos com heparina de baixo peso ou não fracionada. E, como regra geral, a não fracionada é usada para pacientes mais instáveis, em que haja possibilidade de fazer cirurgia. E, portanto, desligando a heparina não fracionada, o efeito é muito mais rápido do que uma não fracionada. E depois da heparinadização endovenosa, a varfarina. E a gente vai comentar depois que os anticoagulantes de ação direta, os DOACs, têm muito pouco estudo. Importante que, mesmo que a trombose seja grande, não há indicação de trombólise. E a duração da anticoagulação, basicamente, é no mínimo de 3 meses. Se a ideia for de ser uma trombofilia hereditária, ou se for o segundo evento dessa trombose cerebral, prolongar-se mais do que um ano. Se ela for secundária a uma causa conhecida, por exemplo, uma sinusite ou uma manipulação com uma coleta de líquor ou cirurgia, a duração é a menor, ou seja, de 3 a 6 meses. Isso, o mesmo princípio do que um tromboembolismo venoso. Seguinte. Quando a gente fala de trombose esplâncnica,
aí é um pouco mais frequente para clínicos, né? A ideia é que elas possam ser portal, mesentérica, a esplênica ou o Budd-Chiari. Na verdade, a portal, dentre esse grupo, é a mais frequente, e mais frequente em homens. A mesentérica, como a gente vai ver, é mais frequente em idosos, e a Budd-Chiari na terceira e quarta década. Seguinte, a trombose esplâncnica, ela tem 25% das cirroses, e ao contrário, nas cirroses, 17% tem trombose esplâncnica. E a outra grande etiologia, além da cirrose, é tumores, ou seja, 25% das tromboses esplâncnicas tem tumores por trás disso. Ou seja, 50% da trombose esplâncnica ou é cirrose ou é tumor. E, portanto, essas são as grandes etiologias. O problema é que metade das vezes tem mais de um fator associado. E aí entram as inflamações abdominais, desde pancreatite, passando por abscessos, apendicites ou cirurgias. As doenças mieloproliferativas são muito frequentes, especificamente no Budd-Chiari, tá? Ou seja, Budd-Chiari já é a primeira lição para pedir investigação de tumores, tanto o JAK2 quanto a hemoglobinuria paroxística noturna. Tá? Apesar de ser pouco frequente nessas síndromes, nas tromboses, essas síndromes têm que ser investigadas. Tá? E em pacientes jovens, sempre ver trombofilias, né? Principalmente se não tiver uma outra causa. E, mais do que isso, pelo menos 15, 20, 25% das vezes, não são provocadas, ou seja, não vemos uma causa. Seguinte, qual que é a clínica da trombose esplâncnica? Depende da trombose que a gente está falando, mas basicamente metade pelo menos tem dor abdominal. Budd-Chiari é a ascite de aparecimento recente. Isso é uma coisa importante. A ascite se forma em poucos dias, né? A síndrome clássica do Budd-Chiari é ascite, hepatomegalia e dor abdominal. E pode levar até necrose de fígado. Lembrar que Budd-Chiari, 10% vai para transplante de fígado. Mas as tromboses mesentéricas, por exemplo, é causa de abdômen agudo, né? A trombose mesentérica em idoso é uma grande dor sem achado clínico importante e pode se manifestar como até necrose de alças com sangramento de tubo digestivo. Mas a gente pode encontrar uma trombose portal num exame de rotina, principalmente uma trombose crônica, até com transformação cavernosa da porta, com hipertensão portal secundária a isso. Ou seja, nas tromboses de porta não é incomum a gente achar simplesmente uma hipertensão portal sem causa aparente, que é a trombose, obviamente. Seguinte, de novo, como que a gente faz o diagnóstico e o dedímero tem pouco valor. Não espere encontrar um dedímero alto para fazer o diagnóstico ou um dedímero baixo para afastar o diagnóstico. Nós precisamos de exame de imagem. Basicamente, o ultrassom Doppler, que tem uma ótima sensibilidade. E aí, depois do diagnóstico com o ultrassom Doppler, a tomografia ou ressonância, ela vai ajudar na extensão da doença.
e não necessariamente no diagnóstico, porque o ultrassom é muito bom. A trombose mesentérica, por outro lado, a tomografia com contraste é muito útil, mas, de novo, a ressonância é o padrão ouro. O Budd-Chiari, você precisa do ultrassom específico Doppler, não é qualquer ultrassom que vai ver ali. Ou seja, a ideia é trombose porta ultrassom, Budd-Chiari ultrassom Doppler e ressonância para trombose mesentérica. O prognóstico da trombose esplâncnica, ao contrário da trombose cerebral, ela é ruim. A trombose mesentérica, por exemplo, causando uma isquemia mesentérica, e principalmente em idosos, a mortalidade pode chegar a 60% no primeiro mês. O Budd-Chiari, como a gente mencionou, chega à insuficiência hepática requerendo transplante em até 10% das vezes. Ou seja, não é uma etiologia, uma doença sem riscos. Tá? De importante é que existe recanalização portal quando se usa anticoagulante. E essa era uma dúvida que se tinha, se o achado de uma trombose porta merece anticoagulação, mesmo que não tenha clínica. E a resposta é sim, devemos anticoagular, mas a gente vai ver com alguns cuidados antes. Mesmo porque as tromboses esplâncnicas, elas sangram mais com anticoagulação do que os tromboembolismos venosos de membros inferiores, principalmente por causa da etiologia dessas tromboses. Seguinte, o tratamento. Então, o tratamento da trombose, como a gente falou, quando não for neoplásica, não cirrótica, lembra que metade das vezes é com essas etiologias. Então, nessa outra metade, é heparina de baixo peso e depois varfarina por pelo menos 6 meses. Nos cirróticos, o grande cuidado que a gente tem que fazer é investigar se tem varizes de esôfago e equacionar o problema. O que quer dizer isso? Ou fazer ligaduras, dependendo do calibre dessas varizes, ou beta-bloquear. Por quê? Porque a gente vai anticoagular um paciente com varizes. Então, antes da anticoagulação, equacionar o problema das varizes. E, se não responder com a anticoagulação, nós temos que pensar em outros procedimentos, aí sim entraria até trombólise, TIPS, até o transplante hepático. Na trombose mesentérica, heparina não fracionada, de novo, pelo princípio que é um paciente instável que vai eventualmente precisar de cirurgia. Então, a de baixo peso não é tão indicada pela rapidez que o processo vai precisar ir para um centro cirúrgico, por exemplo, tá? E a gente sabe que muitos vão, né? E depois de 2, 3 semanas, trocar os anticoagulantes endovenosos, heparinas, ou para varfarinas, ou para anticoagulantes de ação direta. Seguinte. E a duração, pelo menos 6 meses. Budd-Chiari, vida toda. Doenças mieloproliferativas, vida toda. Tromboses recorrentes, vida toda. Então, veja, na verdade, esses pacientes, muitas vezes, vão receber anticoagulante por vida toda. De interesse é que uma recomendação do ISTH, International Society of Thrombosis and Hemostasis, mudou de 2012 para 2020. Antigamente se achava que a trombose portal de achado incidental não precisaria ser anticoagulada. Em 2020, precisa. A recomendação é
sim, anticoagula. Tromboses de extremidade superior, elas podem ser desde veia ulnar, radial, braquial, braquiocefálica, subclávia, axilar até a jugular externa. Por isso que não se usa mais o termo de membros superiores, é de extremidades superiores. E elas perfazem até 10% de todos os tromboembolismos venosos. Basicamente, a grande maioria, 3/4 dessas tromboses, tem uma causa. E as causas principais são câncer, associada à trombofilia do câncer, e catéteres. Basicamente, para diálise, mas pode ser marca-passos e também estão associados a traumas, por exemplo, cirurgias ou traumas mesmo acidentais. O que a gente tem esse conceito já há mais de 40 anos é que elas fazem pouco tromboembolismo pulmonar. E os estudos confirmam mesmo isso. Eles trombosam e para embolia de pulmão em 3%, comparados com mais de 15% daquelas de membros inferiores. E a síndrome pós-flebítica ou pós-trombótica também é um pouco menos, 20% em relação a quase 50% dos de membros inferiores. E a mortalidade, ela é, por outro lado, maior do que as tromboses de membros inferiores, por um motivo óbvio, porque elas são secundárias ao câncer, porque elas são secundárias a manipulações de um paciente com doenças importantes, por exemplo, precisando de marca-passo ou dialíticos. Então, na verdade, a mortalidade não é pela trombose em si, mas pela causa da trombose, pela doença de base. Seguinte. Bom, o tratamento é muito parecido com as de membros inferiores, mas uma coisa importante para orientar quem lida com isso é quando a trombose de membro superior, no caso superior, seja por causa de um catéter, tá? Então, basicamente, quando você tiver um catéter funcionando, você não precisa tirar o catéter, tá? Então, você vai manter a anticoagulação enquanto tiver o catéter. Se o catéter, por exemplo, estiver infectado ou não funcionante, aí você anticoagula por poucos dias e aí remove o catéter, tá? Então, a ideia é se continuar o catéter funcionando, não tira e mantém a anticoagulação. Se você for tirar o catéter, anticoagula poucos dias, e cada vez mais os estudos mostram que essa anticoagulação pode ser só 2 dias, tira-se o catéter e vida que segue. Seguinte. Trombose ovariana. É uma trombose que os clínicos não vão lidar no seu dia a dia, né? Isso tem a ver muito com puerpério, com a gestação, né? Com uso de hormônios e, eventualmente, cânceres ovarianos, né? Então, elas são de âmbito, principalmente da ginecologia ou, eventualmente, da oncologia. Mas o clínico tem que saber diagnosticar, né? Basicamente, dor abdominal e esperar palpar um cordão trombótico em fossa ilíaca, você não vai conseguir fazer o diagnóstico. O sinal de alerta é dor abdominal, com eventualmente massa e febre. Aí nós vamos suspeitar e fazer os exames. A mortalidade é pequena e a recorrência dessas tromboses é muito semelhante à de membros inferiores. Seguinte.
Veja, basicamente, na periparto, os obstetras e os ginecologistas ainda mantêm antibiótico terapia. E, na verdade, eles têm ainda uma visão de como eram tromboses, por exemplo, esplâncnicas do clínico. Ou seja, se for um encontro incidental em pacientes com câncer, não anticoagular. Isso era, como a gente comentou, para tromboses esplâncnicas, e eu acredito que isso vai mudar. Ou seja, encontrou trombose, anticoagule. Anticoagule do tempo da duração do câncer. Se o doente for curado, pensar-se em tirar ou não, mas sabemos que tumor ovariano é difícil a cura e, portanto, acredito que no futuro a anticoagulação vai ser feita de rotina e por tempo prolongado. Como eu falei, são muito poucos estudos que avaliam isso. Seguinte. E a trombose de veia renal. Trombose de veia renal é, de novo, muito menos frequente que membros inferiores, mas o grande alerta é o paciente nefrótico, principalmente com a síndrome nefrótica membranosa, né? Mas pode acontecer também em pacientes com câncer renal e cirurgias, principalmente o transplante renal. Lembrar que cerca de 10% são espontâneos, ou seja, a pequena minoria. Clínica básica da trombose é dor, hematúria, proteinúria e piora da função renal, principalmente num doente com síndrome nefrótica. Ou seja, lembre-se disso no dia a dia da clínica. Essa é uma situação que clínicos veem bastante, né? Lembrar que essa trombose renal pode progredir para cava, e isso não é infrequente. E o tratamento, no mínimo, 3 meses, se a gente conseguir reverter a causa, ou o tumor, ou a síndrome nefrótica. Enquanto houver síndrome nefrótica no paciente que já trombosou, tomar anticoagulante. Um detalhe que a CCP, ela preconiza de que se não houver dano renal por causa dessa trombose, ou seja, se for um achado incidental, pode-se observar e não anticoagular. Esse é uma outra situação que eu acredito que vai mudar no futuro. Por quê? Porque essa trombose pode progredir para mesentérica e não é sem riscos. Seguinte. Portanto, se a gente não tem muitos estudos, a gente vai ter que se fiar muito em opinião de especialistas, ou seja, uma evidência muito fraca. Mas existe uma lógica por trás do que a gente vai falar. Por exemplo, paciente com trombose de sistema nervoso central. Começar com heparina de baixo peso, se o doente não for renal crônico, onde isso vai muitas vezes atrapalha, mas se tiver hemorragia e o doente precisar ser operado, é melhor que ele esteja com heparina não fracionada. Ou seja, casos mais graves, não fracionadas, casos menos graves, de baixo peso molecular. A ideia é, depois dessa primeira fase, começar ou varfarina ou anticoagulantes de ação direta. Mas lembrar que para os DOACs é uma indicação fora de bula, tá? Isso ao contrário dos tromboembolismos venosos de membros inferiores. Ou seja, DOAC para não usuais, sítios não usuais, é fora de bula. A duração mínima para trombose de sistema nervoso central, 3 meses. Se for não provocadas,
pelo menos 6 meses até um ano, e indefinidas naquelas situações, recorrentes ou risco persistente. Seguinte, para a trombose esplânica, sempre é importante. Se a gente tem uma trombose porta, por exemplo, a gente vai ver se tem varizes, e aí, se a gente, de novo, uma trombose mesentérica, que o risco cirúrgico de ir para a cirurgia é muito grande, fazer heparina não fracionada. E a heparina não fracionada também tem preferência para renais crônicos e para sangramentos importantes. Lembre que a trombose mesentérica sangra, tá? E depois, varfarina, se o doente não for hepatopata. A plaquetopenia é uma contraindicação relativa nos pacientes com varfarina. Lembra? Trombose porta, dá hipertensão portal, plaquetopenia. Ou seja, não é infrequente encontrarmos plaquetopenia nesses pacientes. E algumas pessoas até contraindicam a varfarina por causa disso. O anti-10A, ele é uma alternativa para pacientes com insuficiência renal e hepática, né? Com baixo risco de sangramento. Duração de 3 a 6 meses, só, de novo, nas causas removidas. Aqueles que tiveram cirurgia ou um trauma. Nas outras causas, Budd-Chiari, por exemplo, indefinida. Pacientes com tumores indefinidos. Essas são as opiniões dos especialistas. Aproveitando e finalizando essa discussão, seguinte, a gente vai falar um pouquinho dos anticoagulantes de ação direta. Então, em geral, os anticoagulantes de ação direta, eles têm menor, em relação à varfarina, menor interação contra as drogas, a dose é fixa, não precisamos fazer laboratório, dosar INR constantemente, né? E tem menor sangramento para o sistema nervoso central. E tem menor meia-vida, inclusive. Ou seja, parando o anticoagulante, se precisarmos de uma emergência, o anticoagulante de ação direta é melhor porque tem meia-vida. Por outro lado, a varfarina tem o antídoto. Então, a discussão continua, né? Lembrar que as varfarinas, 1/3 na vida real, atinge a meta constantemente. Quando se faz estudos com a varfarina, onde você tem uma monitorização mais de perto, isso chega a 50%. Só que em estudos do Hospital das Clínicas que a gente participou, a gente vê que quando tem uma farmacêutica clínica orientando o doente no uso de varfarina, a anticoagulação nos níveis constantemente pode chegar a 2/3. Tá? Então, é questão de conversar e ensinar pacientes, mesmo de baixo nível socioeconômico. Ou seja, dá para ser usado varfarina, não é uma droga do passado. Tá? Lembrar que tanto varfarina quanto anticoagulantes de ação direta cruzam barreira placentária e do leite. Então, nesses casos, não dá para usar. Para as tromboses explâncnicas, por exemplo, por câncer, heparina de baixo peso no início e anticoagulantes de ação direta são as recomendadas. Se o câncer for de luz, né, de tubo digestivo, por exemplo, nós sabemos que o DOAC, os anticoagulantes de ação direta, eles sangram mais, né? Quimioterapia também tem influência nos anticoagulantes de ação direta. Então, aí, tanto a varfarina quanto os DOACs vão ser contraindicados. E, nesses casos, quimioterapia, insuficiência renal, câncer na luz,
provavelmente só baixo peso vai ser usado continuamente. Lembrar que a heparina de baixo peso pode ser dado uma única dose, mas não 1 miligrama por quilo. Em vez de 1 miligrama por quilo 2 vezes por dia, a heparina de baixo peso pode ser usado 1,5 miligrama por quilo, dose única por dia. Isso pode facilitar bem a vida do paciente que precisa ser usado a longo prazo heparinas de baixo peso. Seguinte, nas tromboses esplânicas, isso é uma coisa super importante. Quando não podemos usar DOACs? Primeiro, insuficiência hepática, Child C para rivaroxabana e até Child B já está se vendo não se usar. Insuficiência renal com clearance menor que 15 ml por minuto na dabigatran, em alguns, e na dabigatran abaixo de 30. Plaquetopenia também é uma contraindicação relativa. Câncer luminal, como a gente falou, sangra mais com DOACs, né? Trombose mesentérica, você lembrar que existe má absorção, né? Lembrar que é uma exceção disso é a rivaroxabana, que é absorvida pelo estômago. Trombose de porta crônica com as varizes, como já repetimos, equacionar primeiro a situação das varizes, né? E lembrar sempre, achados incidentais de trombose porta, por exemplo, sim, anticoagular. Esses pacientes recanalizam mais, tá? E isso deve ter uma importância, apesar dos pacientes analisados não diminuírem a mortalidade. Isso talvez pela doença de base, que é muito grave nesses pacientes. É isso. E, finalmente, trombose cerebral, lembrar alguns fenômenos que acontecem na trombose. Primeiro, convulsões os pacientes têm, lembre-se, pelo menos 20%, e eles tomam anticonvulsivantes. E os DOACs têm interação com carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproato. Muitos pacientes estão em coma e, portanto, não tomam, tem que passar a sonda. Quando estão associados com câncer, infecções, traumas, não tem muita evidência. Nos sangramentos de sistema nervoso central, repito, dá para anticoagular. Mas lembrar, vamos começar com heparina de baixo peso, estabilizando, e aí, eventualmente, utilizar os anticoagulantes de ação direta. E é isso. Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas. Muitas outras são enormes e a literatura ainda não resolveu. É um assunto que nos próximos anos a gente vai ter muitos dados novos. Muito obrigado pela atenção.